Vejamos o que dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta 909 de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, nossa, a gente tem que sempre agradecer a essas almas, esses espíritos, que nos trouxeram tanto ensinamento. Ele pergunta aos imortais: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem. Eu achava que era uma resposta assim muito complicada, e não. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha, dá para entender? Esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente se acomoda. Eu não sei se a doutora Anete Guimarães, ela fez uma palestra uma vez. Ela é neurocientista, né? Médica. E ela falou que quando a gente se determina, pelo que eu entendi, existe uma parte do cérebro que ele mesmo se movimenta de maneira que nos ajuda a melhorar. Quando você se determina, parece que ele se movimenta a favor de nós. Que coisa boa. Eu não sei explicar logicamente como ela, mas o que eu entendi foi isso. Então, é preciso que se diga mais? Não. Fica aqui a sugestão de que leiamos e releiamos a resposta dos Espíritos inúmeras vezes, meditando intensamente o significado dessas informações. Então, esforços insignificantes, quer dizer, não custa nada, são mínimos. Deixemo-nos penetrar do conhecimento que os Espíritos nos estão passando de forma tão categórica. Impregnemo-nos desta ideia. Não importa que nestes momentos estejamos cheios de dúvidas, incertezas, sofridos, sentindo-nos fracos diante de tais dificuldades. Sempre podemos vencer as dificuldades, que são sempre decorrentes das nossas más inclinações, pelos nossos próprios esforços. Então, tudo devemos a nós também. Porque tudo que nós temos a dificuldade é naquilo que a gente está precisando se empenhar mais. E quando às vezes a pessoa fala que foi tentada por algum espírito, não, ele apenas atuou no que você tem de mais dificuldade de aceitar. A sua É, inclinação é ali que eles atuam. O ponto fraco, vamos dizer assim, né? E se você não se esforçar, vai sempre ficando pondo a culpa nos espíritos. Uma coisa que eu nunca coloquei, desde a minha, apesar de toda ignorância, sim, eu porque nunca coloquei a culpa nos espíritos. sim, porque por mais que alguém haja de forma equivocada, errada, por influência espiritual, o, o obsessor, né, ele não implanta nada, né? Ele só assopra, É, o que você tem como se fosse uma ali, brasa ali, ele só assopra para pegar fogo, né? onde Então ele. você já tem o E, seu ponto e você falando da tarefa, eu acho nevrálgico. que o Alberto Almeida ele diz, né, que quer saber qual a sua missão? Aí é como você estava falando, né, é onde você tem mais dificuldade. É, Então, lógico que tem esses espíritos evoluídos que a missão é para a humanidade toda, isso, né? já são os Mas missionários, né? missionários, né? Mas nós também temos nossas missões é, Temos. é, do dia a dia, do cotidiano, e é justamente onde está o desafio, né? Aquilo que está mais nos aborrecendo, aquela pessoa que está mais nos aborrecendo. Então, ali é uma missão, É um trabalho, é uma o perdão, missão, né? é. E uma vez eu vi uma palestra, não sei se eu falei da outra vez, que todos nós temos missão. A missão de educar um filho. Uma mãe, por exemplo, ela tem uma missão enorme. Tem um livro do doutor Inácio, Palestra aos Espíritos, sabe, né? Doutor Inácio Sim. foi um médico psiquiatra, diretor do hospital, acho que em Uberaba, e sanatório. Sim. E ele, o livro desse livro é muito bom. É palavra, mensagem carta aos espíritas. Então ele ali ele é pontual mesmo. Então nós temos missões. E quando a gente deixa de lado, aí a gente depois quando parte, né, para o plano espiritual, aí você vê que estava na sua mão aquela missão. Por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão. Todos nós temos missões, uma professora, um educador. Aquele que, uma coisa que eu sempre lembro de uma amiga que falava, aquele que é uma pessoa boa, ele é bom vizinho, ele é bom filho, ele é bom pai, ele é bom
socialmente falando, aquele que é bom em alguma coisa, ele se estende nas outras áreas, né? Uma pessoa que é boa, ela vai ser um bom pai, vai procurar ser melhor ainda. Então, todos nós temos missão, porque eu penso que nós viemos com uma grande missão de melhorar, evoluir, porque o propósito de Deus é a felicidade da humanidade, a nossa. E nós temos a missão de fazer essa felicidade acontecer em nós mesmos. É uma missão conosco, é um compromisso conosco. E, logicamente, que envolve outros seres que conosco estiverem chegando e nós fazemos parte, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.